Paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional, esse momento em que o Senhor fala aos nossos corações. Deus é um Deus de recomeços. E muitas vezes depois de algo que se rompeu, de algo que foi destruído, recomeçar a vida pode parecer até desanimador. Mas na maioria das vezes esse sentimento é de esperança, de renovo e de uma grande alegria. Especialmente quando se sai de uma situação ruim, desastrosa, que parecia não ter mais solução, de ter mudança, de ter recomeço. Queridos, é nessa hora, quando Deus fala aos nossos corações que Ele está do nosso lado para recomeçar, para reconstruir, para restaurar e restituir aquilo que parece que é o fim, nós nos alegramos. Especialmente quando se trata da família, dos relacionamentos, da vida espiritual, emocional. Então, meus queridos, é hora de reconstruir os muros da família, os muros com os filhos, os muros que foram destruídos na vida espiritual. Podemos nos contentar em receber dos céus essa palavra, mas eu e você não podemos nos contentar em caminhar entre entulhos, entre coisas quebradas. Deus, Ele quer nos dar uma vida abundante, uma vida plena. Por isso eu e você devemos permitir que a sua palavra providencie o projeto para a reconstrução das muralhas de proteção da nossa alma, corpo e espírito. Por isso, não seja orgulhoso, aceite, se submeta nas mãos de Deus e encontre por meio da sua palavra uma resposta, porque somente Ele, o Deus dessa palavra, tem a resposta para o nosso lar, para os nossos filhos, para o ministério, para o nosso relacionamento. Então, eu e você devemos trilhar esse caminho de obediência que vai nos permitir fechar todas as brechas dos nossos muros, todos os lugares quebrados dos nossos muros e nos conduz a testemunhar das bênçãos de Deus a outras famílias que precisam da mesma reconstrução. E então, quando nós olhamos para o livro de Neemias, nós vemos algo fascinante. O livro de Neemias é um testemunho que não existe situação tão difícil que não possa ser restaurada por nosso Deus. A começar, como conta aqui, o grande muro de Jerusalém, que foi destruído, que ficou em ruínas, em pedaços. A princípio Neemias sentou e chorou, mas quando ele finalmente ouviu a voz de Deus, Deus lhe deu o direcionamento e ele foi à obra. Esse muro que ficou por mais de 100 anos destruído e foi reconstruído em apenas 52 dias. Tudo isso aconteceu, todo esse milagre sobrenatural, porque Neemias, em oração, entendeu o projeto de Deus por meio da sua vida. Ele seria o agente de reconstrução. E então, nesse processo de retorno a Jerusalém, muitos aspectos da vida dos israelitas foram restaurados, mas o principal foi a adoração. A adoração. Adore ao Senhor, mesmo que está difícil. Eles entenderam que não dava para recomeçar a vida sem renovar seus votos e a comunhão com seu Deus. Sem Deus, nada é possível, mas com Ele não há causas impossíveis. E então, quando nós aqui folheamos o livro de Neemias e nós vemos nos capítulos de 8 a 10 de Neemias, nós podemos ver que esse quebrantamento coletivo, onde todo mundo se rendeu a Deus, onde todo mundo teve um retorno
retorno efetivo ao coração do Deus vivo, tudo começou a mudar. E então em Neemias 10 nós podemos ver que todo o povo se reuniu por 6 horas e foi animado pela palavra, explicação e aplicação da palavra de Deus. E então celebraram a festa dos tabernáculos com 7 dias de duração. O grande destaque está aqui em Neemias, no capítulo 8, no verso 10. A alegria do Senhor é a vossa força. Aqui nós vemos que a aliança é conscientemente renovada. Aliança com Deus. Agora eles estavam prontos para uma nova e abençoada caminhada. E nos capítulos seguintes nós vamos ver que todos os aspectos do culto a Deus foram restaurados. Isso é um ensinamento para nós. Tudo precisa ser restaurado com o Senhor. Nosso relacionamento, nossa adoração, nossa comunhão, nosso momento secreto com o Senhor. Se você estava meio afastado, hoje é o dia em que o Senhor diz: volta, filho meu. Quantas áreas da sua vida precisam de restauração? Comece com a restauração mais importante. Volte para Deus. Volte para os braços de Deus. Queridos, nós vemos que a cada dia mais cresce o número de famílias divididas, divórcios, abandonos, solidão. Quando não ouvimos tragédias maiores. Esse homem moderno, toda essa modernidade tem uma infinidade de entretenimentos, de prazeres, de ofertas, mas eles vivem tão solitários por causa da ausência de Deus. Todo dia buscam uma novidade, mas são vazios por dentro. A perda da comunhão com Deus atingiu o homem de tal maneira que esse vive com uma grande lacuna no seu coração. Um vazio tão grande que nenhum prazer, nenhuma bebida, nenhuma atração, nenhuma festa pode preencher. Somente Jesus preenche esse vazio na alma. Então, entregue a sua vida a Jesus Cristo agora, hoje mesmo. Porque a Bíblia relata aqui a história de Deus em busca de salvar, resgatar o homem para si, para a sua comunhão. Ele se revelou e se comunicou a tantos homens de fé, seus resgatados, e fez com que eles registrassem, sob a inspiração do Espírito Santo, suas palavras e sua vontade aqui, nessa palavra, na Bíblia Sagrada, na Sagrada Escritura, em tudo em seus devidos contextos, para nos orientar qual o caminho que nós devemos seguir para chegarmos à sua intimidade. Ele orientou a cada um desses homens para saberem como lidar com as coisas da vida, ligadas a questões existenciais, familiares, a questões ambientais, a questões sociais, a questões de relacionamento com o próximo, até questões políticas, econômicas, até questões militares, questões de saber lidar com os nossos inimigos e tantas coisas. Aqui nós achamos resposta. Porque a palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, o homem foi criado e dotado de inteligência, de uma capacidade de fazer escolhas, tomar decisões, de se comunicar, de fazer projetos e com a grande responsabilidade de dominar sobre toda a criação. Mas o que aconteceu? Ali no jardim, o homem, o primeiro homem e sua mulher tomaram uma decisão errada, vindo a comer da árvore do bem e do mal,
por sugestão de Satanás, o inimigo das nossas almas. Daí por diante passou a sofrer de uma culpa existencial que começou a destruir, machucar, afrontar sua mente, seu coração, tornando estes homens e suas futuras gerações, chegando até nós, incapazes de escolher plenamente o bem. Essa foi a origem do pecado que afastou toda a humanidade da comunhão plena com o Criador e daquele paraíso perdido. E o mal passou a residir no coração do homem e, em consequência, prejudicou suas escolhas, suas ações, prejudicou seus projetos, promoveu em sua mente um grande conflito que o apóstolo Paulo descreve em Romanos 7, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, porque eu não faço aquele bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É essa confusão que se gerou na mente, na vida da humanidade. Mas esse não foi o fim. Jesus de Nazaré, o Verbo de Deus, a ação criadora de Deus, veio a este mundo para mudar completamente essa história. E diante desse distanciamento do homem das coisas de Deus, que ele encontrou aqui, esse Jesus proferiu seu lamento, proferiu aquela tristeza sobre a cidade de Jerusalém, que deveria ser luz para as nações. E então nós vemos que em Mateus 23 ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Mas Deus, em sua infinita graça, que é expressa em amor, bondade, misericórdia e justiça, providenciou todos os meios para que essa comunhão com o nosso Criador pudesse ser restabelecida. E ele teve ali, na vinda de Jesus ao mundo, o ponto alto dessa providência, o sacrifício, o preço pago lá na cruz. Não há nada que eu e você possamos fazer ou deixamos de fazer que leve Deus a nos amar menos ou mais, pois o seu amor é incondicional. No entanto, preste bem atenção, eu e você somos responsáveis diante dele pelos nossos atos, pelas nossas palavras e também as consequências que virão diante de todo o nosso comportamento e atitudes que não agradam a Deus. A palavra nos diz em Efésios: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém de vocês se glorie. Deus é bom, bom, bom quando me dá o que eu não mereço, a salvação. Deus é misericordioso quando não me dá o que eu mereço, a condenação pelos meus pecados. Ele é justo quando ele me concede, não por minhas obras, a justificação pela fé que Jesus conseguiu para nós, porque foi ele, Jesus, que morreu naquela cruz em nosso lugar para pagar todos os nossos pecados, falhas, vergonhas e iniquidades. E assim, tendo a paz com Deus restabelecida, abre-se um canal, abre-se esse novo canal para uma relação, uma comunicação com o nosso Pai Celestial.
E então, em nome de Jesus, torna-se possível dialogar, pedir, falar, interceder, suplicar, desabafar, lamentar, e somos atendidos, não por nosso merecimento, mas por graça. Por graça. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, meus queridos, é tudo por causa de Jesus. Então, voltemo-nos a Ele em oração, em adoração, em meditação e leitura da sua palavra. Porque a oração, a leitura da palavra e ações movidas por fé são os principais recursos disponíveis para que a nossa comunhão seja restabelecida com Deus. Se pela sua palavra Deus fala ao homem e pela oração com fé o homem se comunica com Deus, então ali há restabelecimento de uma relação. Oh, glória! Podemos novamente falar com o Pai. A oração é aqui colocada nas Escrituras para que realmente o homem possa se comunicar com Deus em todos os momentos da vida, nos momentos de aflição, até nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de crise. Lembre-se que em Êxodo 33 diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Faça isso agora, meu irmão, minha irmã, e você verá que não é tão difícil quanto parece. Foque sua atenção. Desligue-se das distrações desse mundo. É só começar. Não deixe para depois. Não veja os grandes entulhos, os empecilhos. Neemias, ali na reconstrução dos muros de Jerusalém, ele não deu ouvido aos inimigos que vieram tentar distraí-lo. Ele focou naquilo que ele estava fazendo, a reconstrução dos muros. E assim eu e você precisamos agir. Comece agora mesmo. E então que ele venha ao seu encontro nesse instante e te abençoe, rica e abundantemente. Que assim Deus seja sempre na tua vida, meu amigo, minha amiga. O ser humano só experimenta paz completa, alegria absoluta, vida plena, quando ele restabelece esse relacionamento com Deus. A cruz trouxe de volta para nós tudo que se havia perdido. A graça da cruz nos leva de volta a essa comunhão vital com Deus. Então, meus queridos, eu e você passamos a andar na sua presença, a ouvir a sua voz, a sentir o seu toque. Queridos, essa é uma grande bênção que emana lá da cruz, a presença do Senhor Jesus em nós, por todo o tempo onde nós andamos. Cristo vivendo em nós é comunhão constante com Deus, é vida abundante, é reconstrução, é restauração. Todas as áreas quebradas da tua vida tem jeito sim. Deus, Ele tem vida plena, abundante. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Não importa a tua causa. Deus não te rejeita. Deus não sente nojo de você. Deus te ama e quer reconstruir cada área da tua vida que está quebrada, que está em pedaços, que está em entulhos. Receba a graça de Deus transbordando sobre a tua vida nesse dia e em todos os dias da tua vida, em nome de Jesus.